Aquela noite parecia comum. Depois de mais um dia cansativo no escritório, eu estava voltando para casa, apenas esperando atravessar a cidade o mais rápido possível. O som da chuva batendo forte no teto da estação de trem já era o suficiente para me lembrar de como eu sempre esquecia meu guarda-chuva nos lugares mais improváveis. E claro, naquele dia não foi diferente. A chuva lá fora era quase uma parede sólida e eu sabia que, sem o guarda-chuva, me encharcaria completamente antes de alcançar o portão do meu prédio. As pessoas ao meu redor estavam apressadas, saindo da estação com seus guarda-chuvas abertos, deixando para trás um vazio quase total. Eu fiquei ali, por um momento, apenas observando. Foi então que o vi. Encostado em uma das colunas da entrada da estação, um guarda-chuva vermelho, aparentemente esquecido. Ele parecia novo, com o tecido impecável e uma leve impressão de que tinha sido cuidadosamente deixado ali. Por que alguém abandonaria um guarda-chuva em perfeito estado? Olhei ao redor, mas ninguém parecia se importar com ele. Sem pensar muito, dei de ombros e o peguei. A chuva batia pesada no teto de plástico da estação. E logo que abri o guarda-chuva, senti o peso familiar do tecido esticando sob as gotas. Comecei a caminhar para casa. A rua estava vazia, exceto pelo som da água espirrando nas poças e a brisa fria que atravessava as esquinas. O guarda-chuva vermelho parecia grande o suficiente para me proteger totalmente. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti tranquilo sob a chuva. Os dias seguintes foram tão comuns quanto aquele em que encontrei o guarda-chuva. No entanto, algo começou a se alterar em minha rotina. Sempre que usava o guarda-chuva vermelho, algo estranho parecia me acompanhar. Não era exatamente um som ou uma visão clara, mas uma sensação perturbadora de que havia algo ou alguém atrás de mim. Era o tipo de sensação que você experimenta quando percebe que está sendo observado. Eu olhava por cima do ombro, mas as ruas estavam desertas e silenciosas. Tentava ignorar, pensando que a minha mente estava apenas exagerando as coisas. O cansaço acumulado dos últimos dias parecia estar fazendo sua parte, tornando cada sombra e cada som mais intensos do que realmente eram. Naquela primeira semana com o guarda-chuva, o fenômeno se repetiu várias vezes. Às vezes, quando parava em um semáforo ou esperava o trem, o sentimento se intensificava. Sentia uma leve pressão nas costas, como se uma presença invisível estivesse tentando se aproximar. E quando a sensação era mais forte, eu tentava acelerar o passo, achando que isso ajudaria. É só o estresse, eu dizia para mim mesmo, tentando encontrar uma explicação lógica. As pessoas ao meu redor continuavam suas vidas normalmente, alheias ao que eu sentia. Os passos que eu ouvia podiam ser apenas um efeito de eco na chuva ou uma ilusão criada pela minha mente cansada. Os dias passaram e a sensação não foi embora, apenas se tornou parte do meu cotidiano. A princípio tentei ignorar, mas cada vez que usava o guarda-chuva vermelho, aquela sensação de estar sendo seguido voltava, tornando-se uma parte desconcertante da minha rotina diária. O guarda-chuva parecia se tornar um objeto de inquietação, mas eu não conseguia me livrar dele. Afinal, ele era um presente inesperado da chuva, e de algum modo eu precisava acreditar que era apenas um capricho da minha imaginação. O desconforto persistiu,
e o guarda-chuva vermelho se tornou uma parte cada vez mais inquietante da minha rotina. Um dia, enquanto caminhava pela cidade sob a chuva contínua, algo mudou. Não era apenas a sensação de estar sendo seguido, mas agora havia um novo componente, uma voz feminina. Eu estava em um dos meus trajetos habituais, a chuva tamborilando suavemente no tecido do guarda-chuva. Subitamente, enquanto passava por uma rua pouco iluminada, ouvi um sussurro. Era uma voz suave, mas claramente audível acima do som da chuva. As palavras eram incompreensíveis, uma mistura de sílabas que parecia flutuar no ar. O sussurro fez meu coração acelerar. Olhei ao redor, mas a rua estava deserta, sem sinal de alguém próximo. A sensação de ser observado agora estava acompanhada de uma estranha inquietação causada pelos murmúrios. Não conseguia identificar de onde vinha a voz, mas parecia estar sempre a poucos passos atrás de mim, como se alguém estivesse tentando se comunicar ou talvez chamando minha atenção. Tentando racionalizar o que estava acontecendo, pensei que poderia ser o eco da minha própria voz ou um truque da mente cansada. Mas a frequência com que a voz aparecia, sempre em momentos aleatórios, começou a me inquietar. Cada vez que eu ouvia o sussurro, o medo aumentava e eu me apressava para casa, o guarda-chuva vermelho sempre acima de minha cabeça, como se fosse um escudo contra algo que não conseguia compreender. Naquelas noites, enquanto tentava dormir, o sussurro persistia em minha mente, como um eco que se recusava a desaparecer. Eu me perguntava se realmente estava ouvindo aquilo, ou se minha mente estava jogando truques em mim. No entanto, o desconforto persistia, e cada vez que saía para a rua, me perguntava se aquela voz voltaria. Naquela noite, a cidade parecia estar mais silenciosa do que o normal, como se o próprio ambiente estivesse em espera. A chuva caía em uma intensidade constante, quase hipnótica. Eu saí para casa depois de mais um dia cansativo, com o guarda-chuva vermelho na mão, como sempre. O som da água batendo no tecido era o único barulho que me acompanhava. Eu estava caminhando por uma rua deserta quando a sensação de ser seguido tornou-se quase opressiva. Os passos atrás de mim estavam mais distintos e próximos, e a voz feminina, que antes era um sussurro distante, agora estava mais clara, murmurando palavras que eu não conseguia entender. Meus passos ficaram mais rápidos, mas a sensação de ser observado persistia, como se uma sombra estivesse acompanhando cada movimento meu. Decidi parar por um momento para tentar identificar a fonte daquela sensação. Respirei fundo e olhei ao redor, mas a rua estava deserta, com apenas as luzes fracas dos postes iluminando as poças de água que refletiam o céu nublado. A voz cessou por um instante e o silêncio foi quase um alívio. Foi então que a vi. A poucos metros de mim, sob a chuva, uma mulher estava parada, completamente encharcada. Seu cabelo estava grudado em seu rosto e seus olhos, fixos em mim, eram escuros e vazios, sem qualquer expressão. Ela estava com um guarda-chuva vermelho idêntico ao meu, mas não estava protegido da chuva. Parecia que ela não se importava com a água que a molhava. Fiquei paralisado, meu coração batendo forte no peito. A figura dela era quase fantasmagórica, como se tivesse saído das sombras. Ela não se movia nem falava, apenas me observava com uma intensidade que me fazia sentir um frio na espinha. A voz feminina estava agora completamente silenciada, e o único som era a chuva caindo ao redor. O medo tomou conta de mim. Tentei me mover, mas meus pés pareciam estar colados ao chão.
A sensação de estar em um pesadelo era tão real que eu quase podia sentir a umidade fria penetrando meus ossos. Meu instinto de sobrevivência me fez finalmente reagir. Com um esforço, fechei o guarda-chuva e comecei a correr sem olhar para trás. O som de meus passos e a chuva se misturavam em uma cacofonia frenética enquanto eu corria para casa. Quando finalmente cheguei, ofegante e tremendo, joguei o guarda-chuva no canto do apartamento e tranquei a porta. A experiência me deixou em choque, sem saber o que pensar ou como processar o que tinha visto. O guarda-chuva vermelho, agora jogado de lado, parecia um símbolo de um terror que eu não conseguia compreender. O choque da noite anterior me deixou inquieto. A figura da mulher encharcada, com seus olhos vazios e seu guarda-chuva idêntico ao meu, não saía da minha mente. A experiência foi tão surreal que eu estava lutando para entender o que havia acontecido. Na manhã seguinte, apesar de ainda estar abalado, tentei seguir com minha rotina. Eu me sentia esgotado e o medo persistia, mas precisava lidar com a realidade do dia a dia. Quando voltei para casa mais tarde, a chuva tinha cessado e o céu estava limpo. O guarda-chuva vermelho ainda estava em um canto do meu apartamento, onde o havia jogado na noite passada. Permaneci em casa sem coragem para sair novamente com o guarda-chuva. A ideia de que aquele objeto pudesse estar de alguma forma ligado ao evento me deixou desconfortável. Durante a noite, ao tentar dormir, o medo de que a mulher reaparecesse me manteve acordado. Eu revisava cada detalhe da noite anterior, tentando encontrar alguma explicação lógica para o que vi. Finalmente, adormeci e a noite passou em meio a um sono perturbado. No dia seguinte, a mulher não apareceu mais e a sensação de ser seguido parecia ter desaparecido. Mas o guarda-chuva vermelho ainda estava lá, uma lembrança física de uma experiência que eu preferiria esquecer. Os dias seguintes foram marcados por uma tentativa de normalidade. O guarda-chuva vermelho permaneceu no fundo do meu armário, um objeto esquecido e ignorado. Voltei ao meu trajeto habitual, agora sem o guarda-chuva, e a sensação constante de estar sendo seguido parecia ter se dissipado. A rotina voltou ao normal, com a chuva ocasionalmente caindo, mas eu a enfrentava com um novo guarda-chuva, deixado em casa. O estranho incidente havia deixado uma marca, mas eu tentei seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Conversas com colegas de trabalho, encontros com amigos e as tarefas diárias ajudaram a desviar minha mente dos eventos daquela noite. Ainda assim, às vezes, quando a chuva caía e eu estava sozinho, um arrepio me percorria, lembrando-me do que vi. Tentava não pensar muito sobre o incidente, empurrando-o para o fundo da minha mente. A vida continuava, com o guarda-chuva vermelho ainda no armário, uma lembrança silenciosa de algo que eu não conseguia explicar. Embora eu tentasse parecer normal, havia uma parte de mim que sabia que o que vi não era algo que pudesse ser facilmente esquecido. Mesmo depois de tantos dias, a experiência com o guarda-chuva vermelho continuava a assombrar meus pensamentos. A imagem da mulher encharcada, seus olhos vazios e sua presença perturbadora ainda estava viva em minha memória. O guarda-chuva permanecia no fundo do meu armário, coberto de poeira, uma lembrança física de um evento que eu preferiria esquecer. Apesar de tentar seguir com minha vida, não podia evitar sentir uma estranha inquietação em noites de chuva. Quando o tempo estava chuvoso e eu ouvia o som da água batendo contra as janelas,
uma sensação de desconforto me envolvia. O medo que eu sentia parecia voltar, como se a presença daquela mulher estivesse à espreita, esperando por uma oportunidade para aparecer novamente. Às vezes, o som da chuva me fazia ouvir os mesmos sussurros que ouvi naquela noite. Embora eu soubesse que eram apenas ecos da minha mente, a sensação de estar sendo observado não desaparecia completamente. A cada dia chuvoso, me perguntava se a mulher reapareceria ou se o que vi tinha sido apenas um produto da minha imaginação. Eu nunca contei a ninguém sobre o que aconteceu. A ideia de que alguém pudesse duvidar do meu relato era insuportável. Assim, o guarda-chuva vermelho permaneceu no armário e eu continuei minha vida. Mas o medo e a sensação de ser observado persistem, tornando-se uma parte constante da minha existência, especialmente em noites de chuva. A lembrança daquele encontro sobrenatural nunca desapareceu, deixando um impacto duradouro que eu não conseguia ignorar. Era uma noite de verão, quando nossos amigos se reuniram na velha casa de campo, que após uma longa reforma estava pronta para receber visitas. A casa, com seus pisos de madeira rangentes e paredes cobertas de fotos antigas, tinha um charme antigo que a tornava o local perfeito para uma festa. As risadas e conversas fluíam enquanto nos acomodávamos no grande salão, mas o clima descontraído estava prestes a mudar. Entre os vários jogos e atividades planejadas, alguém sugeriu brincar de esconde-esconde. A ideia foi recebida com entusiasmo por alguns, mas eu não estava muito animado. Sempre achei que esconde-esconde era um jogo para crianças e, em uma casa tão grande e antiga, a ideia de se esconder em corredores escuros e quartos desconhecidos me deixava um pouco desconfortável. No entanto, a pressão do grupo e a promessa de diversão me fizeram entrar na brincadeira. Enquanto o grupo se preparava, o anfitrião explicou as regras e designou a conta a um amigo nosso, que rapidamente começou a contar, com os outros correndo para encontrar seus esconderijos. Eu hesitei por um momento, observando as sombras dançarem nas paredes à medida que as luzes da casa piscavam. Um frio leve percorreu minha espinha, mas eu me apressei para o porão, que parecia o lugar mais seguro para me esconder. A sensação de estar sozinho no porão era quase palpável. O ar estava frio e úmido, e as sombras projetadas pelas vigas de madeira davam um tom sinistro ao ambiente. Me escondi atrás de uma velha arca, tentando não pensar muito na sensação desconfortável que a casa me proporcionava. E assim começou o jogo. O jogo estava em pleno andamento. Enquanto eu estava escondido no porão, o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som distante das risadas e das conversas abafadas dos outros jogadores. A sensação de estar sozinho em um ambiente escuro e antigo começava a se tornar opressiva. O espaço ao meu redor parecia encolher e uma sensação de desconforto se instalou. Os minutos passaram lentamente. No começo, o silêncio era tranquilizador, mas logo começou a se tornar inquietante. Eu comecei a ouvir ruídos leves, como se alguém estivesse andando pelo porão. Inicialmente pensei que era apenas a minha imaginação, ou o som dos outros se movendo pela casa. No entanto, a intensidade dos barulhos aumentou, e os passos pareciam estar se aproximando de onde eu estava. Cada som fez meu coração bater mais rápido. Tentei me mover lentamente, espiando pela abertura entre a arca e a parede, mas não vi nada. O som continuava.
agora mais claro e mais próximo. Era como se alguém estivesse se movendo ao redor do porão, procurando por mim. O calor da ansiedade me fazia suar, e o frio do ambiente parecia aumentar a cada momento. Parei para ouvir com mais atenção. O sussurro era quase imperceptível, uma mistura de vozes baixas que pareciam se entrelaçar com o som da água pingando do teto. Eu tentei me convencer de que era apenas a casa fazendo barulho, mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. Cada vez que ouvia um som, eu me forçava a ficar imóvel, tentando manter a calma enquanto a tensão aumentava. Finalmente decidi sair do meu esconderijo e procurar por algo que pudesse explicar os sons. Caminhei lentamente, com o coração batendo forte, tentando manter a mente clara, apesar do medo crescente. A sensação de estar sendo seguido era tão intensa que eu mal conseguia focar no que estava ao meu redor. Enquanto eu explorava o porão, o barulho dos passos e dos sussurros parecia se intensificar, criando uma sensação de pânico crescente. A escuridão ao meu redor tornava difícil distinguir qualquer coisa claramente, e as sombras pareciam se mover com vida própria. Cada canto da sala parecia esconder um novo mistério, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer era quase insuportável. Aos poucos, os sons se transformaram em algo mais específico. Ouvi uma porta se abrindo e fechando lentamente, um rangido baixo e prolongado que ecoava nas paredes do porão. O som parecia vir de um corredor adjacente, um lugar que eu não havia explorado antes. A sensação de desconforto aumentou e eu me sentia cada vez mais ansioso para entender o que estava acontecendo. Decidi seguir na direção do som, movendo-me com cuidado. A porta que rangia estava parcialmente aberta, e a visão que tive ao olhar para dentro era de um quarto escuro e empoeirado. O ar estava mais frio e carregado com uma sensação de abandono. Entrei hesitante, tentando não fazer barulho, e olhei ao redor. Mas o quarto estava vazio, exceto por alguns móveis cobertos de poeira e teias de aranha. O pânico começou a tomar conta de mim. A porta que havia se fechado parecia agora estar trancada, e eu não conseguia encontrar uma maneira de abri-la novamente. O medo se transformou em terror quando percebi que não estava mais sozinho. O som dos passos e dos sussurros havia parado, substituído por um silêncio opressivo que parecia carregar uma presença invisível. Tentando manter a calma, voltei para o porão, meu coração acelerado e a mente cheia de perguntas. Quando encontrei meus amigos, todos estavam agitados, comentando sobre barulhos estranhos que também haviam ouvido. O clima leve do jogo de esconde-esconde havia sido substituído por uma tensão palpável, e todos começamos a nos perguntar se algo estava realmente errado com a casa. A atmosfera estava carregada de tensão quando decidimos investigar os barulhos que havíamos ouvido. A sensação de desconforto era evidente em todos os nossos rostos enquanto nos dirigíamos para o que parecia ser uma área esquecida da casa. O anfitrião, que estava visivelmente nervoso, conduziu o grupo até um corredor estreito que levava a um quarto trancado. A porta estava coberta de poeira e parecia ter sido ignorada durante a reforma. Tentamos abrir a porta, mas estava trancada. Com algum esforço, conseguimos forçá-la e finalmente entramos no quarto. O ambiente era sombrio e frio, com uma leve corrente de ar que parecia carregar um cheiro de mofo e antiguidade. As paredes estavam cobertas com papel de parede descascado e o chão estava coberto por uma camada espessa de poeira.
No centro do quarto havia uma velha caixa de brinquedos. A caixa estava parcialmente aberta, revelando uma coleção de brinquedos antigos e desgastados. O que chamou nossa atenção foi uma boneca antiga, com roupas rasgadas e uma expressão facial que parecia estar em um estado perpétuo de terror. Seus olhos, embora de porcelana, pareciam seguir cada movimento nosso com uma intensidade perturbadora. A boneca estava colocada no topo de uma pequena pilha de brinquedos, como se estivesse esperando para ser descoberta. Quando a pegamos, o ambiente ao nosso redor parecia mudar. Os sussurros que havíamos ouvido anteriormente começaram a se intensificar e uma sombra escura se projetou nas paredes, como se estivesse se movendo com vida própria. O clima no quarto ficou ainda mais carregado e o ar parecia se tornar denso e opressivo. A sensação de uma presença invisível tornou-se quase palpável. Todos no grupo começaram a se sentir desconfortáveis e o medo se espalhou rapidamente. A boneca parecia estar observando-nos com seus olhos vazios e a sombra se movia de forma inquietante. Um pânico coletivo se instaurou e começamos a procurar uma maneira de sair daquele quarto o mais rápido possível. O anfitrião, com a voz trêmula, sugeriu que saíssemos da casa imediatamente. Enquanto tentávamos deixar o quarto, os barulhos e sussurros se tornaram mais intensos, quase como se a casa estivesse tentando nos deter. Finalmente, conseguimos sair e fechar a porta, mas a sensação de terror e desconforto persistiu enquanto corríamos para fora da casa. Ficamos todos em silêncio enquanto nos afastávamos, com a consciência de que algo muito estranho havia acontecido. A boneca, agora deixada para trás, parecia ter deixado uma marca indelével em nossa noite e em nossas mentes. O jogo de esconde-esconde, que começou como uma brincadeira inocente, transformou-se em um pesadelo que jamais esqueceríamos. Depois de sairmos da casa de campo em pânico, tentamos racionalizar o que havia acontecido. A discussão entre nós foi frenética, mas todos concordavam que a experiência havia sido estranhamente perturbadora. A casa foi trancada e o anfitrião nos assegurou que os próximos inquilinos seriam informados sobre os eventos, mas o pânico já havia se instalado. Nos dias seguintes, a casa foi reformada e colocada à venda novamente. A sensação de alívio ao saber que nunca mais precisaríamos voltar àquele lugar não amenizava o impacto emocional do que havíamos vivido. Eu estava particularmente abalado. Os detalhes da noite continuavam a assombrar meus pensamentos, e a imagem da boneca com seus olhos fixos em nós não saía da minha mente. Passei a evitar qualquer referência à casa ou ao jogo, mas o medo não me abandonou. Cada noite, especialmente quando a chuva caía e o vento uivava, a sensação de pavor retornava. A presença da boneca parecia ter deixado uma marca profunda. Tentei me distrair com atividades cotidianas, mas qualquer menção ao jogo ou à casa fazia com que o terror voltasse em força total. A memória daquela noite continuava a me assombrar, e eu não conseguia esquecer o que havia visto. A casa e a boneca se tornaram símbolos de um medo persistente, uma lembrança constante de uma experiência que parecia ter deixado cicatrizes invisíveis. A vida tentava retomar sua rotina normal, mas o impacto da experiência na casa de campo não desaparecia. Eu fazia o possível para seguir em frente, mergulhando em atividades diárias e tentando desviar minha mente daquilo que havia ocorrido. O trabalho e as interações sociais serviam como distrações temporárias.
mas o medo nunca parecia estar muito longe. Evitei conversas sobre a noite aterrorizante e procurei não pensar na casa ou na boneca. Cada vez que o tema surgia, uma onda de ansiedade tomava conta de mim. O medo que senti parecia ter deixado uma marca indelével. Às vezes eu acordava no meio da noite, com a sensação de que algo estava errado, e o simples som da chuva ou do vento parecia trazer de volta a sensação de estar sendo observado. A normalidade parecia uma fachada, uma tentativa desesperada de ignorar o pavor que permanecia em minha mente. A casa e o jogo se tornaram memórias perturbadoras que eu tentava esquecer, mas o medo persistia, sussurrando nas sombras do meu cotidiano. O tempo passou, mas o impacto daquela noite na casa de campo continuava a me assombrar. Cada noite chuvosa, quando o vento uivava e as janelas batiam, a sensação de terror parecia retornar, como se a presença invisível da boneca estivesse de volta para me atormentar. Tentei seguir em frente, mas o medo persistente se manifestava em pesadelos e momentos de pânico inesperados. O jogo de esconde-esconde havia se transformado em uma lembrança inquietante que eu não conseguia apagar. A ideia de que algo sobrenatural poderia ter estado presente na casa me fazia questionar a realidade do que havia vivido. Mesmo sabendo que a casa havia sido vendida e reformada, a sensação de que algo ainda estava lá, esperando para nos assombrar novamente, nunca desapareceu completamente. Evitei qualquer referência à noite aterrorizante e mantive distância de conversas sobre a casa. No entanto, qualquer menção ao jogo ou à boneca fazia com que o medo retornasse com força total. A sensação de estar sendo observado e a imagem da boneca com seus olhos fixos em nós permaneciam como uma cicatriz invisível em minha mente. A experiência deixou uma marca duradoura. O medo nunca realmente desapareceu, tornando-se uma parte constante da minha vida, especialmente em noites chuvosas. A lembrança do que vi e o impacto psicológico da noite permanecem, lembrando-me que alguns medos são mais profundos e persistentes do que se imagina, sempre à espreita, prontos para retornar quando menos se espera.